pessoal, tudo bem? Deixa o like aí, te inscreve no canal e ativa as notificações. Reforços até sexta-feira? Necessidade ou prioridade? O futuro de Franco Cristaldo está definido. Vamos falar sobre os problemas que o técnico Gustavo Quinteiros enfrentou no começo de trabalho e muito mais a partir de agora aqui no meu canal. Tudo em nome da KTO. KTO.bet.br é a minha casa de apostas, é a tua casa de apostas para você palpitar, se divertir e brincar. Não esquece, é um site para maiores de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade. Vem aí o Campeonato Brasileiro, muitas novidades e opções lá na KTO.bet.br. Bom, gente, até sexta-feira, a informação é do César Cidade Dias e foi corroborada aí pelo meu parceiro Lucas Pilar, que aliás está de aniversário, né, neste dia 26, de que até sexta-feira o Grêmio quer anunciar 2 reforços. Não são grandes reforços, aqui nós não estamos falando de jogadores de alto nível, aqueles que vão parar o aeroporto ou que vão engrandecer a ideia do pensamento do torcedor. São reforços para grupo, atletas que possam complementar o elenco, tendo em vista, obviamente, as necessidades que o grupo tem. E é aí que a gente mistura uma outra informação. O Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, disse ontem na 4D TV, né, no programa Gremismo, que o Grêmio tem uma necessidade nesta janela. Trata-se de zagueiro. Bom, nós já sabíamos, né, que o Grêmio procurava um zagueiro no mercado. O grande detalhe é que o Guto disse que se trata de uma necessidade. O Grêmio vai contratar esse jogador não porque quer complementar o elenco ou porque é uma ideia apenas do treinador. Não, é uma necessidade de grupo. O Kahneman não voltou, o Nathan Felipe saiu, o Rodrigo Eli deve sair e o Grêmio já pensava em ter mais um zagueiro. Então trata-se de uma necessidade também em quantidade. Então são 2 informações. A primeira, o Grêmio tem uma necessidade de um zagueiro e é por isso que vai contratar. E o Grêmio tem 2 reforços que deve anunciar até esta sexta-feira. Fica talvez um prazo um pouquinho maior, aí um final de semana, início da próxima? Talvez sim. O grande detalhe é que é só até o dia 11 do mês de abril que o Grêmio pode contratar jogadores do mercado interno. A janela de transferências, esta chamada janelinha, né, que o Grêmio e outros clubes do futebol brasileiro podem contratar. Aliás, o Guto Peixoto, que deu esta entrevista ontem, né, lá na 4D TV, ele falou uma coisa que me chamou bastante a atenção. E eu gostei porque foi muito espontâneo e natural a partir de uma pergunta que a Nicole Jovic fez para ele sobre o ambiente do técnico Gustavo Quinteiros com os jogadores, essa relação e o trabalho do treinador. Olha, ele disse que a relação é muito boa, que a língua não é um problema, que o treinador está se adaptando muito bem aos jogadores, que os jogadores gostam dele, que ao de sábado o Maxi e o filho do próprio Quinteiros que ajudam nesta ideia com os atletas, são sempre muito preocupados com os jogadores. Mas ele deixou dito que o técnico Gustavo Quinteiros sofreu com algo neste início de Grêmio. E ele sofreu com a adaptação ao futebol brasileiro, ao estilo de jogo do futebol brasileiro, a arbitragem do futebol brasileiro, os bastidores do futebol brasileiro como um todo e também com o primeiro impacto em relação aos atletas. O que o Guto disse? Quando o treinador chegou, alguns jogadores ele tinha uma visão. E aí esta visão foi alterada durante o trabalho, tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que se tinham uma expectativa muito alta talvez renderam um pouco menos. E aqueles que quase não se tinha nenhum tipo de expectativa passaram a render mais e engrandeceram dentro do elenco e dentro da ideia do treinador. Isso me chamou bastante a atenção, porque foi uma revelação que o Guto fez em relação ao técnico. Ele disse que a adaptação do treinador está acontecendo, que o processo todo está acontecendo, e esta é uma condição natural do técnico Gustavo Quinteiros. Pois bem, agora, já mais adaptado, neste sábado ele faz a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Aliás, jogo treino hoje contra o Azures com algumas mudanças, né? Serrote na lateral direita, um meio-campo com Dodi, Camilo e Edenilson, né? O Cristaldo e o Monsalve entraram ao longo do treinamento, depois o Cristaldo inclusive jogou como extrema pela esquerda, com o
Pavon ainda pelo lado direito, porque o Kike Oliveira tá voltando da seleção, e lá na frente o Arezzo, que inclusive fez gol, né? Arezzo, Jardiel e João Pedro marcaram. Pra gente fechar, você que deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, vamos falar sobre Franco Cristaldo. Porque tem duas informações. A primeira informação é de que o Grêmio definiu o futuro do Cristaldo. Ele não sai, ele vai permanecer no Grêmio, independentemente de qualquer procura. O Grêmio definiu um preço, né, 8 milhões de dólares, sabe que esse negócio dentro desse valor não vai acontecer e por isso optou em ficar com o jogador. Ou seja, ele vai ser aproveitado, ele é importante, ele não deixa o clube, é o futuro que o Grêmio definiu para o Franco Cristaldo. E tem um detalhe, o Guto também disse nessa entrevista ontem, aliás, eu achei uma entrevista muito reveladora do Guto Peixoto, né, porque ele foi bem perguntado, especialmente aí pelas questões que a Nicole Jovic fez a ele, mas ele não titubeou em responder, tá? E sobre o Franco Cristaldo, ele disse que o jogador está tentando ainda se adaptar ao sistema do treinador. Ele usou uma expressão que eu achei muito boa. Ele disse o seguinte, olha, o jogador, às vezes ele está adaptado a um estilo de jogo e ele fica numa famosa zona de conforto do jogo. Ele está adaptado naquele ambiente. E aí ele precisa trocar esse ambiente, precisa trocar isso aí, e isso atrapalha um pouco às vezes. E aí citou o Vila Sante, que também, né, tá um pouco desadaptado, mas que com o processo estão melhorando. Eu acredito muito no Franco Cristaldo e em especial no nosso capitão, o Vila Sante, que está voltando da seleção paraguaia. Deixa o teu like, a tua opinião sobre as informações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, meus amigos.